Muito bem, bom dia, senhoras e senhores. Uma alegria tê-los aqui para mais um programa Café com Frankel. Hoje, dia 6 de setembro de 2022, agora 6 horas e 25 minutos. E é com muita alegria que eu recebo a todos. Bom dia, Juliana. Bom dia, Neuza, Valéria, Yara. Parabéns, Yara. Deus te abençoe, viu? Foi aniversário da Yara no dia de ontem, no dia 5 de setembro. E providencialmente, curiosamente, misteriosamente, o livro chegou no dia de ontem, né? No dia de ontem chegaram os dois livros da ganhadora do sorteio, que foi a Roberta. A Roberta, salvo engano, é estudante de psicologia, né? Ela que ganhou o nosso sorteio. Tivemos mais de 500 pessoas, né, concorrendo ao livro, né, que foi o brinde, que foi o presente do nosso aniversário de um ano de Café com Franca, né? Então tivemos mais de 500 pessoas que deixaram lá suas mensagens entre o post da live e o post do sorteio mesmo. Fizemos uma votação, sei lá como, não sei mesmo como o pessoal da equipe fez, mas certamente fez a partir de algum programa tecnológico, né? Porque eles são extremamente tecnológicos. Fosse eu, se alguém me pedisse para fazer um sorteio, eu acho que eu teria que colocar os nomes todos nos papéis, né? Picar os papeizinhos, colocar os nomes, dobrar, colocar dentro de um saco, chacoalhar e tirar. Eu acho que eu acho que se fosse eu a fazer um sorteio, eu faria desse modo. Mas enfim, ontem chegaram os dois livros, né? O livro da Roberta, ela mandou um direct agradecendo, e o livro da Yara. E curiosamente, providencialmente, né, a Yara falou: poxa, chegou no dia do meu aniversário. Hoje é meu aniversário e chegou um presente aqui em casa. É isso. Muito bem. Tá tudo certo, né? Transmissão tá ok, vídeo e áudio tá ok. Olha lá, Roberta tá por aí. Poxa, que bom, Roberta. Bom encontrá-la aqui. E muito obrigado a todos que participaram do sorteio, da atividade, né? Do sorteio que nós fizemos. A participação de vocês foi bem ativa, né? Claro, era só uma questão simbólica, só um livro, também uma forma de movimentar um pouco aqui o Instagram, né? Vocês sabem, mas assim, com muito carinho enviamos o livro, coloquei lá 2 dedicatórias, enfim. E de fato quem tem que receber os cumprimentos e os parabéns são vocês, porque vocês são extremamente assíduos, vocês são generosos, carinhosos, e isso tudo só faz sentido porque também faz sentido a vocês. Tá legal, o pessoal tá dizendo que tá tudo ok. Então eu faço o seguinte, vamos lá, vamos começar o nosso Café com Frank. Eu mande aviãozinho aí para as pessoas, convide as pessoas para se juntarem conosco aqui na live. Quem não puder assistir agora, vai assistir depois, durante o dia. E vamos lá. Lucimeire, tá entrando tantas outras pessoas aqui. A Mariana, a Mariane, a Mariana, a Gabriele. Tá, boa, é isso aí, vamos lá. Vai provocando o pessoal para eles virem aqui. Hoje eu vou colocar nesse Café com Frankel um outro autor, tá? Vou colocar Viktor Frankl em diálogo com outro autor, o que é muito possível de ser feito, dada a proximidade do pensamento de ambos, né? Eu estava lendo esses dias Ortega y Gasset e tem uma reflexão que Ortega faz muito interessante. José Ortega y Gasset tem uma reflexão que ele faz no livro O Homem e os Outros que eu achei muito oportuna e dá para fazer um casamento muito interessante com o pensamento de Frankl, tá? Então só no início do programa, já avisando mais ou menos de onde eu vou tirar o subsídio, de onde eu vou tirar a matéria para a reflexão desse café com Frankl de hoje, tá bem? Tá. Legal. Então vamos lá. Tem uma noção em Viktor Frankl? Vocês estão prontos? Podemos começar? Já se ajeitaram? Já estão aí bem postos? Quem está me mandando? Às vezes o pessoal sem querer manda convite para participar da live. Acho que clica aí no botão errado, aparece aqui um convitinho. Opa, olha lá, a Cíntia tá lá do Chile. Viva Chile! Que bom, Cíntia. Parabéns, vocês deram um passo importante nesses dias. Acho que foi ontem, né?
na, na tentativa de manter ainda um sistema político, né, minimamente saudável e democrático. Né? Foram valentes os chilenos. Sempre o são, né? Mas vamos lá, a questão não é essa. Vamos fazer aqui um estudo geopolítico. Senhoras e senhores, tem um conceito interessante que para Viktor Frankl é claríssimo, é óbvio. Boa, a Mariana está com o café na mão, eu também estou com o meu cafezinho aqui na mão. Um conceito interessante para Viktor Frankl, conceito esse que de alguma forma nós já trabalhamos, né? Mas vamos retomá-lo agora para a gente ir para um outro campo, para uma reflexão nova aqui. Que é o fato de o homem ser um ser, né? Ou seja, a pessoa humana é um ser que vai nessa vida se humanizando, né? Vai se tornando pessoa. Isso precisa ser visto com certo cuidado, né? Com uma certa atenção, porque se nós colocarmos esta frase para uma pessoa desavisada, para alguém que não conhece muito bem do que é a filosofia, do que é o movimento do existencialismo, né? Do que é o humanismo e assim por diante, pode ser que essa noção de ir se humanizando e essa noção de tornar-se pessoa, pode ser que isso tudo conduza o ouvinte a um lugar muito estranho, né? Um lugar muito confuso, que está em profundo desacordo com aquilo que é a proposta, por exemplo, de Viktor Frankl e de tantos outros autores. Né? Porque quando nós falamos, né, nós precisamos nos tornar pessoa, pode ser que na nossa cabeça venha a seguinte reflexão: opa, mas espera aí. Então, existe um momento da nossa vida que pode ser que estejamos sendo mais ou menos pessoa. E enquanto a gente não inicia esse processo de humanização, de personalização, nós então somos alguma outra coisa que não pessoa humana. E talvez as crianças ainda não sejam pessoa, né? E aqueles que não são maduros não sejam também pessoa, uma vez que não iniciaram esse caminho de humanização e assim por diante. Reflexões como essa nos tiram da reflexão. Reflexões como essa nos conduzem para um lugar que é um lugar cheio de equívocos, tá? Porque é claro que quando Viktor Frankl e tantos outros autores abordam essa temática do tornar-se pessoa, do desenvolver-se como pessoa, do humanizar-se, eles não estão dizendo que a pessoa desde o seu aparecimento, desde o seu surgimento, que aqui nós podemos datar no momento da sua concepção, né? Não é que a pessoa, desde a sua concepção até a sua morte, não seja pessoa, com toda a sua dignidade. Ela o é. E não tem absolutamente nada que possa desonerá-la disso. E não tem nada que possa tirar essa dignidade natural, essa dignidade ontológica que ela traz. Ainda que ela viva como um porco, tá? Ainda que ela nunca queira se desenvolver de fato, ainda que ela nunca queira atualizar as suas potências, a pessoa é sempre pessoa. E a sua dignidade permanece independente da vida que leva. Como Viktor Frankl vai falar, né, existem duas raças de pessoas, os honestos e os desonestos. Né? Nós já trabalhamos isso, inclusive, no Café com Frankl. Do desonesto ao honesto, dentro desse espectro de ação possível, tudo é pessoa. Tá? Da sua concepção à sua morte, nós somos pessoas. Eu só estou fazendo aqui uma preparação para a nossa live, para que ninguém fique perdido, para que ninguém fique confuso naquilo que iremos tratar no programa de hoje, tá? A pessoa, ela é pessoa desde sempre, desde sua concepção. Não vou me demorar aqui também nessa reflexão, é uma reflexão mais filosófica, mas enfim, tenho isso claro, ok? Mas, vamos lá, agora dando um passo à frente, mas Viktor Frankl vai falar que a pessoa, ela precisa entrar neste caminho de humanização. Ela precisa ir se tornando aquilo que só ela pode ser. Isso na filosofia de Frankl, evidente de tantos outros autores, é algo claríssimo, né? A noção de que o homem vai se fazendo, de que o homem vai se construindo. Viktor Frankl vai usar de diversas analogias para tentar explicar isso tudo, né? Quando ele vai falar dos valores, por exemplo, ele vai falar que a pessoa humana é como uma pedra informe, uma pedra bruta, que precisa ir sendo lapidada. E a pessoa vai arrancando a golpes pedaços deste mármore, pedaços dessa pedra, a fim de lapidá-la a partir dos seus atos, a partir da realização de valores, a partir de uma vida autêntica, a partir de uma vida, né, pautada na busca pelo sentido e assim por diante. Então,
Viktor Frankl vai usar de diversas analogias para explicar que o homem precisa ir se fazendo. Nós vamos nos construindo. Nós não estamos prontos, embora sejamos pessoa com toda a dignidade natural, inata, ontológica que a pessoa humana tem e traz desde sempre. Mas para chegarmos a ser aquilo que só nós podemos ser, nós precisamos nos assumir como um projeto. Nós precisamos nos ver, nos entender como uma tarefa. Nós precisamos ir nos fazendo nesse percurso. Nós precisamos ir dando passos, e passos concretos, contundentes, efetivos, na construção da nossa personalidade. Tá certo? Viktor Frankl, inclusive, vai pegar uma frase que é a frase de Píndaro, tá? Isso remonta a alguns séculos, né? Quando a gente está falando de Píndaro, a gente está colocando este homem dentro da esteira da filosofia clássica, dentro do pensamento grego, então a gente está falando de um autor que não é nada contemporâneo. Viktor Frankl vai fazer uma referência a Píndaro, que diz: torna-te quem tu és. Essa é a frase de Píndaro, né? Torna-te quem tu és. E Viktor Frankl vai colocar um termo aditivo nessa frase de Píndaro, até de forma um tanto quanto ousada, mas dentro de uma proposta que permite e aceita essa adição. Ele vai falar: torna-te quem só tu podes ser. Torna-te quem só tu podes ser. Como se nos convidasse de fato a dar passos nessa direção, na direção da construção da nossa personalidade, para nos tornarmos aquilo que nós somos chamados, para atualizarmos maximamente as nossas potências, para ir lapidando essa pedra bruta, essa pedra informe, né? Para que aos poucos uma imagem mais clara, mais bem contornada de homem possa ir aparecendo, tá? Nas nossas ações, nas nossas intenções, nas nossas vivências e assim por diante. Agora, um ponto interessante, né? Nós podemos estar tanto nos humanizando, quanto, é evidente, nos desumanizando. Se a gente está falando que a pessoa pode ir se construindo, que a pessoa pode ir se fazendo no percurso, pode ir se fazendo nesse processo, pode se ver como uma tarefa, o contrário também é possível, tá certo? Qual seria o contrário? Bom, se a pessoa pode se humanizar, ela também pode se desumanizar. Se ela pode se tornar aquilo que só ela pode ser, ela também pode se desconfigurar. Ela pode fugir daquele projeto inicial. Ela pode ir se tornando uma caricatura. Ela pode ir se misturando numa massa. Ela pode ir se tornando algo informe, algo degradante, algo que está distante daquilo que é o seu projeto, daquilo que é o seu processo de humanização. Tá? Nós podemos então nos humanizar, como nós podemos nos desumanizar, como nós podemos nos despersonalizar. E é interessante que só a pessoa humana é capaz disso, de se construir ou de se destruir, de progredir ou de regredir. Isso a gente só encontra, né, no reino, que é o reino da pessoa humana. Nesse lugar que é o nosso lugar no mundo, dado as nossas possibilidades e as nossas faculdades, dado o nosso chamado e aquilo que nós trazemos enquanto condição especificamente humana. Isso é inerente da condição humana. Por exemplo, uma pedra bruta, uma pedra qualquer, um pedregulho, uma pedra de mármore, um jaspe, qualquer realidade do reino mineral, uma pedra. Uma pedra ela não pode despedrar-se. Ela pode se fragmentar, mas ela nunca deixa de ser pedra. Ela não é mais ou menos pedra. É tipo uma sirene de fábrica, assim, né? Ela não pode despedrar-se. E eu digo isso pegando como referência o que vai dizer Ortega y Gasset. Ortega y Gasset traz uma reflexão muito interessante, né? Ele vai usar, por exemplo, a ideia do tigre, né? Ele fala, olha, um tigre, ele não pode destigrar-se. Um tigre é um tigre, independente do que ele faça. E a verdade é que ele não pode também fazer muita coisa, dado os seus instintos, dado a sua condição natural, né? Dado a sua predisposição genética. Um tigre é um tigre, e não tem absolutamente nada que ele faça
que o torna mais ou menos tigre. Ele será tigre dentro da cidade ou dentro, né, do mato, né, na savana ou no zoológico. Você olha para o tigre e ele é um tigre, fazendo aquilo que é possível dado as circunstâncias que ele tem. E ele não pode nem se tornar mais nem menos. Ele não pode entrar por um processo, né, de tigrização, e ele nem pode entrar por um processo de destigrização. Ele não pode destigrar-se, vai falar Ortega y Gasset no livro O Homem e os Outros. Agora, a pessoa humana não. Para a pessoa humana se aplica a fórmula, que é a seguinte: a pessoa pode humanizar-se ou ela pode se desumanizar-se. Ela pode elevar-se como ela pode se rebaixar. Ela pode se tornar um santo como ela pode viver a vida de um porco. A pessoa humana, ela tem essa capacidade. E isso faz com que a nossa vida seja uma vida nada, absolutamente nada segura, nada estável. Nós não temos nesse mundo ponto de apoio. Nós não temos aqui nesse mundo, nesse vale de lágrimas, uma estabilidade. Tá certo? Os animais não. Os vegetais não. Os minerais não. Com eles a coisa é diferente. Eles estão sempre conformados com o mundo. Eles e o mundo se configuram, se misturam e se tornam praticamente a mesma coisa. O homem, ele vive num certo estado de tensão. O homem nunca está seguro. Imagina, se você pode estar a todo momento subindo ou caindo, você precisa estar, ao menos, a todo momento, se equilibrando, né? Entende? Ou fazendo um esforço para subir, ou vivendo a angústia e o desespero de quem cai. Ou seja, a nossa posição nesse mundo é sempre uma posição inquieta, um tanto quanto incômoda. Santo Agostinho, como ninguém, soube descrever este cor inquietum, esse coração inquieto da pessoa humana. Como ninguém, assim, o grande autor que soube apresentar o coração humano e esse coração inquieto e esse coração nada seguro e esse homem que não encontra neste mundo estabilidade foi Santo Agostinho de Hipona, né, no seu livro Confissões, principalmente, que é uma das maiores obras, se não a maior obra de todo o cristianismo, mas não só de todo o cristianismo, de toda a humanidade, e um dos pontos altos do Ocidente, né, no que diz respeito a uma escrita autobiográfica, no que diz respeito a uma proposta filosófica, autotranscendente e assim por diante. Tá? Então, assim, vamos lá. A pessoa humana, ela nunca está segura. A Marina achou legal aí o destigrar. A pessoa humana, ela nunca está segura. Tá? É por isso que a vida humana, como vai dizer, eu disse que eu faria uma aproximação aqui, para quem está chegando agora, tá? Entre um pensamento da filosofia espanhola, do José Ortega y Gasset, e o pensamento de Viktor Frankl. Então aqui eu estou trazendo para esse nosso café matinal dois grandes autores, tá bom? Estou pegando algumas noções aqui de Ortega, estou dizendo isso porque de repente alguém escuta e fala, opa, peraí, né? Eu já ouvi isso em Ortega. Eu estou assumindo, eu estou trazendo Ortega para o nosso café, né? Estamos aqui hoje a 3 batendo papo, eu, Ortega e Frankl aqui também. É por isso que Ortega vai dizer que a vida humana, ela é sempre uma vida dramática. Viver é sempre uma grande aventura. Nós estamos sempre nesse drama, nessa intensidade, vivendo a vida como uma aventura. Por quê? Porque ou nós estamos despencando e sentindo a vertigem de alguém que está se desumanizando, ou nós estamos fazendo um grande esforço, nos violentando constantemente para subir, para chegar nos pontos mais altos, chegar nos cumes, ou nós estamos, né, parados e nos equilibrando, né, aparentemente parados, porque estar parado é ao menos tentar se equilibrar, uma forte tendência a cair, tá? Porque a vida, ela não aceita muito essas paradas, essas pausas. E a questão é a seguinte: sempre que nós temos, esse é o problema, tá? Sempre que nós temos uma noção de que estamos seguros, nós no momento seguinte despencamos. Essa noção de uma segurança, ela é uma das realidades mais nefastas, mais malévolas, mais perniciosas que existem.
Essa ideia de que eu estou acabado, de que as coisas vão bem, de que está tudo ok. Essa ideia de que nós já chegamos no apogeu, né, das capacidades humanas, porque nós vivemos uma era que é a era tecnicista, com os avanços científicos, né, essa noção de que nós estamos agora numa sociedade de abundância e que o pensamento humano floresceu e agora nós sabemos como as coisas devem ser, né, agora nós estamos claros do que é uma sociedade justa, uma sociedade de iguais, né? Essa pseudo-segurança, ela é sempre trágica. E um dos problemas é que nós estamos, como nunca antes na história da humanidade, experimentando uma segurança. É claro que alguns eventos recentes agora na história do mundo, né, nos agitaram, nos abalaram um pouco. Mas ainda assim, né, nós vivemos uma ideia de uma pseudo-segurança. Nós acreditamos que estamos seguros, que por uma questão natural, de tempo, de desenvolvimento das pessoas, nós chegamos no apogeu, né? O pensamento floresceu, nós sabemos o que é a vida, né? Só que nunca se viveu de forma tão louca, tão insana, num estado de perdição e de desorientação tão grande. Mas essa ideia de que nós estamos seguros, porque nós temos agora mais do que todos os outros, os nossos antepassados tiveram, essa ideia ela é sempre muito perniciosa, muito perigosa, muito equivocada, porque na medida em que vamos nos achando seguros, nós vamos também baixando a guarda. Um tigre pode baixar as guardas, porque não tem absolutamente nada que ele faça que pode elevá-lo, promovê-lo ou rebaixá-lo. Lembrem, quem tá chegando agora na live vai ter que assistir o comecinho dela, tá? Você não fala, caramba, do nada, o Luiz Henrique me manda um tigre no meio da live. Que coisa é essa, né? O que tem nesse café dele? Agora, a pessoa humana não. Se ela está sempre numa aventura, se a vida humana é dramática, se nós precisamos a todo momento, como vai dizer Viktor Frankl, caminhar do ser ao dever ser, se existe nesse mundo e no peito de cada um de nós uma tensão polar, nós não podemos nos vender essa ideia, nós não podemos comprar essa ideia de terceiros de que está tudo bem. Não está nada bem. Não está nada bem. Porque eu ainda não me tornei aquilo que eu deveria. Porque eu sou extremamente instável ainda. Porque eu não tenho nem muito claro aquilo que eu devo e não consigo lutar por aquilo que eu quero e não consigo ter constância naquilo que eu iniciei, porque a todo momento eu posso trair a mim mesmo, trair a minha biografia, porque eu não sou uma pessoa de confiança. Essa é a verdade. Nós precisamos olhar para nós mesmos e falar, olha, a questão é a seguinte, eu sei que eu não sou uma pessoa de confiança. E eu sei que eu não sou uma pessoa de confiança porque diariamente eu me traio. Eu traio os meus projetos, os meus propósitos. Eu começo calculando o dia de uma forma e quando eu vou ver, né, as coisas se tornaram outras. Eu fui entrando por outros caminhos, eu fui me dispersando, vivi um dia todo abobalhado, todo confuso, fiz o que não gostaria, né, me comportei em alguns momentos da minha vida, né, em alguns episódios específicos desse meu dia, de forma totalmente equivocada e assim por diante. Ou seja, não está bem. Eu estou vivendo uma aventura. Não tem, aqui não tem parada, entendeu? Não tem acostamento. Isso é um tanto quanto frenético. É aquela tensão fecunda que nos fala Viktor Frankl, né? Não que isso precisa ser vivido como desespero, não é desespero. Muito pelo contrário, essa realidade enche o nosso peito de esperança, de alegria, de saber que nós vamos nos construindo. Tá? Não é algo pesado, pesaroso, não é algo profundamente dramático a ponto de me colocar numa vivência de angústia, de desespero. Não, isso enche-me de alegria. Entendeu? Alegria de saber que é sempre possível. É sempre possível o quê? Subir. É sempre possível escalar. É sempre possível progredir. Mas eu preciso estar muito alerta, tal como um alpinista, porque se eu errar a passada, se eu por um segundo ficar desatento, pode ser que eu erre. E se eu errar,
Não é que eu paro onde estou. Eu despenco, entende? Eu caio. O grande erro é achar que está seguro. Imagina como que vamos pegar aqui a ideia de um alpinista, né? Viktor Frankl era um alpinista. Como que um alpinista pode se sentir seguro? Não tem como se sentir seguro. Ele pode estar, né, em alguns momentos mais ou menos confortável. Mas assim, aquele conforto que é um conforto que ainda se mantém sob um certo estado de tensão. Tá? Porque logo ele vai ter que dar uma ultrapassada. A mão vai ter que esticar numa direção ou noutra. E pode ser que na próxima passada ele erre. Então assim, é sempre um estado de tensão. Nós estamos nesse mundo ou subindo ou caindo. E quando estamos aparentemente parados, essa pausa é uma pausa um tanto quanto tensa. Sabe? De alguém que está calculando o próximo passo e pode ser que no próximo passo tudo dê muito errado. Entende? E aí, Ortega y Gasset vai dizer, né, essa ideia de que... Deixa eu ver quanto tempo nós estamos de live aqui. Essa ideia de que nós estamos seguros, ela é perigosa. Ela é extremamente perigosa. Nossa escassa porção das angústias que retorcem hoje as almas do Ocidente provém de que, durante o século passado, e talvez pela primeira vez na história, o homem chegou a crer seguro, a se crer seguro. Porque a verdade é que seguro só conseguiu se sentir e crer o farmacêutico. Mas ele vai falar do caso aqui do personagem de Madame Bovary, né? Produto líquido do progressismo. A ideia progressista consiste em afirmar não só a humanidade, um ente abstrato, irresponsável, inexistente, que então se inventou, progrediu, o que é certo, mas além disso, que ela progride necessariamente. Essa ideia de que necessariamente, obrigatoriamente, naturalmente, magicamente as pessoas progridem, elas são cada vez melhor, né? O mundo é cada vez melhor. Essa ideia louca, essa ideia insana. Essa ideia cloroformizou o europeu e o americano para essa sensação radical de risco que é a substância do homem. Porque se a humanidade progride inevitavelmente, quer dizer que podemos abandonar toda alerta, nos despreocupar, irresponsabilizarmos-nos, ou, como dizem na Espanha, empurrar com a barriga, e deixar que ela, a humanidade, nos leve inevitavelmente à perfeição e à delícia. A história humana fica assim desossada de todo o dramatismo e reduzida a uma tranquilidade, a uma tranquila viagem turística organizada por qualquer agência de nível transcendente. Marchando assim, segura até sua plenitude, a civilização em que embarcamos seria como um navio dos feácios de que fala Homero, que, sem piloto, navega direto para o porto. Essa é a segurança que estamos pagando agora. A segurança de um barco que está sem piloto viajando para o porto. Ou seja, vai estar tudo errado. Que segurança é essa? Que segurança louca é essa? Entende? Então nós precisamos enxergar a nossa vida com essas notas, né? Que não são notas neuróticas, muito pelo contrário, né? Que não são notas de uma vida angustiada, desesperada. Peraí, deixa eu ver aqui o horário que tentei ver a live e não consegui. Que não são notas de uma vida angustiada, desesperada. Não. É uma inquietude que nos gera uma tensão que nos lembra quem nós somos, que nos lembra as lutas que nós travamos, que nos lembra o que nós somos chamados a ser, que nos lembra que a todo momento eu posso ou progredir ou regredir, e que nessa vida nós nunca estamos seguros. Que aqui nesse mundo nós nunca estaremos de fato em terra firme, muito embora nós busquemos isso, almejemos isso, e o nosso coração precisa de alguma forma se direcionar a essa terra firme, mas ela não é aqui. Aqui é o Vale de Lágrimas. Aqui, né, é o lugar de luta. É interessante, dentro do cristianismo, principalmente dentro do catolicismo, se tem uma noção muito clara, né, das três noções de igreja. A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Né? Os fiéis que estão na terra, os fiéis que estão no purgatório e aqueles que já chegaram à glória de Deus. Né? E para aqueles que estão nessa terra, a expressão que se usa é da igreja militante, aqueles que estão lutando, aqueles que são combativos, né? Aqueles que estão sempre num estado de tensão. Por quê?
Porque, senhoras e senhores, parar é regredir. Baixar as guardas é se desumanizar. E o nosso chamado é para ir adiante. E nós só vamos se estivermos vivendo esse drama. E se de fato assumimos essa grande aventura, que é a aventura de viver uma vida, que é a vida humana, que pode chegar nas suas notas mais altas, mais excelsas. Tá bem, senhoras e senhores? Uma alegria estar aqui com vocês. Sempre muito bom bater esse papo matinal. Pudesse fazer isso todo dia, né? Pra gente conversar aqui um pouco sobre filosofia, literatura e afins, tá? Muito bem, então depois mandem lá no direct, por favor. No direct não, no feed, né? Eu vou postar aqui o vídeo e depois escrevam lá um breve comentário. O que vocês estão achando, né? Sugiram outros temas, façam aí um breve comentário, tá bem? Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!